Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Linha da Frente aqui com Alexandre Chival. Nesta quarta-feira fazemos esta análise política, econômica e social dos assuntos que marcam, mas sempre com esse olhar jurídico também para ajudar a uma maior compreensão dos fenómenos que acontecem no nosso país. Nesta quarta-feira não será diferente. Cumprimento desde já o Dr. Chival. Primeiro, não sei se tem um tema, uma questão prévia. Parece que a semana está a conhecer eventos muito, não sei se queria fazer como ponto prévio, só para avançar para os temas. Não, como ponto prévio, eu acho que é a primeira vez, mas acho que merece, é a soltura do cidadão Armando Ndami Gebuza, depois de 6 anos privado de liberdade. Sabemos todos e fomos sempre dizendo, por questões que não têm nada a ver com o direito, mas com outras razões. Finalmente o Tribunal Superior de Recurso emitiu uma ordem para que ele fosse solto e neste momento creio que goza do aconchego familiar. É uma guerra que começa já há muitos anos e muitos meses. Creio que a questão central aqui que vale a pena chamar a atenção tem que ver com o facto de o novo Código de Processo Penal, que foi aprovado em 2019, prever, entre outros, que alguém, mesmo tendo um processo pendente de recurso, poder beneficiar daquilo que se chama extinção da liberdade provisória, justamente porque essa pessoa teria completado metade da pena, ou seja, estivesse em condições de poder beneficiar de liberdade condicional. Só não é liberdade condicional porque a liberdade condicional é aplicável para situações de pessoas cuja pena tenha transitado em julgado. Portanto, a tua condenação tenha transitado em julgado, não é este caso. Tem que ver com um processo ainda pendente de recurso, ou seja, a decisão que foi prolatada continua ainda sempre a ser executada porque existe a possibilidade de um tribunal superior, nesse caso, tomar uma decisão diversa daquela que o juiz de primeira instância há de ter tomado. Isto chama-nos a atenção, sobretudo, a um aspecto importante, é que o novo Código de Processo Penal exige um pouco mais dos juízes e dos procuradores no sentido de cumprirem os prazos. Ou seja, estávamos habituados a uma situação em que só os advogados é que eram obrigados a cumprir o prazo e se os advogados não praticassem determinados atos num determinado espaço de tempo, obviamente que eram penalizados por isso. Dificilmente se penaliza um juiz, aliás, processualmente, quase que não existem prazos para o juiz tomar determinadas decisões. E quando o juiz toma essas determinadas decisões, não há muitas das vezes penalizações. Já tivemos situações em que o juiz não notificou, por exemplo, do despacho de pronúncia e que, nos termos do anterior código, isso não tendo sido feito dentro de um determinado prazo, desse liberdade ao arguido por via do mecanismo do habeas corpus, mas muitas das vezes os juízes, mesmo não tendo cumprido esses prazos, não só não havia sanções para o juiz, como também, sobretudo, alguns juízes se recusavam terminantemente a cumprir com os ditames do pedido de habeas corpus. Portanto, neste momento percebo que este código procura, de certa forma, apesar de ter sido amputado relativamente a 2 disposições ligadas à prisão, aos prazos da prisão preventiva, mas mesmo assim há um esforço do legislador no sentido de levar a que os juízes sejam muito mais expeditos na tramitação dos processos. Portanto, este é um exemplo que creio que vale a pena. Parece que esse Código de Processo vai um pouco aquilo que é o espírito da Constituição, que diz respeito aos direitos e garantias do cidadão. Exatamente. E mais do que isso, não só este Código procura ser um pouco mais humanista, ou seja, conformar-se com os ditames constitucionais que falam claramente do princípio segundo o qual a liberdade é a regra e a privação desta é uma exceção. Portanto, o Conselho Constitucional também já prolatou um acórdão que depois caiu em desuso por conta da aprovação desta lei e da revisão consequente desta própria do Código de Processo Penal, em que se dizia que não pode se manter alguém por períodos indefinidos. Portanto, a prisão preventiva não pode ser por períodos indefinidos. E aqui está um exemplo do que é que tem que ser. É verdade que esperou-se já há muito tempo. Em fevereiro, ele e outros já tinham condições para cumprir, ou seja, para beneficiar da extinção da prisão preventiva por haver condições para a liberdade condicional. Portanto, só hoje há de saber porquê, mas a verdade é que, finalmente,
lá está, em liberdade, o que isto tem que nos alegrar a todos. Exatamente. Então, este é o ponto prévio que o Dr. Chivalho escolheu aqui para o início desta conversa. Gente de rodapé também, nesta terça-feira, o chefe de Estado também nomeou finalmente o diretor-geral dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, uma questão também que foi discutida amplamente aqui na MPC. Mas avançando com o primeiro tema, voltamos aqui para a questão da LM, o monopólio da LM na aviação em Moçambique. Quais são os impactos, até do ponto de vista jurídico, que isso de fato acarreta no nosso país? Bom, eu coloquei o tema assim, escolhi assim nesses termos, como uma verdadeira provocação, porque ouvimos durante muito tempo dizer-se que, e até olhando para aquilo que têm sido os serviços prestados para a nossa companhia de bandeira, com maior ou menor dificuldade, tem estado a transportar os moçambicanos ao longo destes anos todos, e estamos a comemorar 50 anos de independência nacional, com maior ou menor dificuldade, como eu disse, a companhia de bandeira está aí, em pé, com muito poucos exemplos de fatalidades. Recentemente tivemos o exemplo da Air India, que teve um acidente fatal. A LAM há de ter tido muito poucos casos, dos quais se destaca o acidente que até ver, em função dos relatórios que há, foi provocado por mão humana, ou seja, o piloto e o comandante de voo que intencionalmente projetou a aeronave para o solo. No caso estou a referir-me do voo que fazia Maputo-Luanda. Creio que, tirando isso, tem sido exemplar, pelo menos nesse aspecto. Embora haja muitas queixas dos utentes, todos nós servimos-nos da LAM, há muitas queixas, mas a maior parte delas justas, outras nem por isso, mas o que chama a atenção é que muita gente diz que esta situação da LAM vai mudar quando terminar o monopólio que a LAM tem na nossa aviação. Por isso é que eu coloco essa questão, e na verdade é uma forma de uma pergunta, de uma provocação, se a LAM tem ou não de ter monopólio na nossa aviação civil. A verdade é que a nossa lei da aviação civil garante a livre concorrência. Esse é o primeiro aspecto. Portanto, para desmentir a ideia segundo a qual a LAM tem monopólio. E permite, por via disso, que outras empresas obtenham licenças para operar no mercado nacional. Nós tivemos o exemplo da Air Corridor nos anos passados, tivemos o exemplo da Solenta, usando o branding da FastJet. Já tivemos a Etiópia, Moçambique, a voar, fazer voos domésticos, o que significa que a LAM efetivamente não está numa situação de monopólio jurídico. Portanto, a lei que nós temos hoje permite que haja outros players no mercado doméstico da aviação civil. Até porque Moçambique é signatário de acordos internacionais, no caso estou a falar da ICAO e da SADC, que promovem a livre abertura do mercado. Significa que se houver quem estiver em condições para operar, falo-á. Até porque recentemente também disse que a Solenta iria voltar a voar no nosso espaço aéreo nacional, fazendo viagens domésticas. Então, o que está a acontecer para que as pessoas achem que a LAM tem esse monopólio? Portanto, está claro que o monopólio jurídico não existe, mas o primeiro aspecto que justifica isso é que a LAM tem aquilo que se chama de controle das infraestruturas. Ou seja, a LAM tem prioridades nos slots, nos aeroportos principais, Maputo, Beira e Nampula. Portanto, quando estou a falar de prioridades nos slots, estamos a falar de horários de pouso e decolagem. Portanto, quando se está dentro da aviação no âmbito do espaço nacional, no espaço local, a LAM tem prioridade. Significa que se houver uma outra aeronave de uma outra operadora, obviamente estiver quase em circunstâncias de aterrar na mesma altura com a LAM tem prioridade. Portanto, significa que nesses três aeroportos, Maputo, Beira e Nampula, a LAM tem prioridades. Isso é que torna, lhe permite ter mais vantagens comparativamente às outras operadoras. O segundo aspecto tem que ver com os subsídios estatais. É verdade que agora houve uma operação jurídica feita para a LAM, permitindo que entrassem, nomeadamente, a EMOS, a HCB e o CFM como acionistas, para que o Estado pudesse, enfim, vender as suas participações a essas três entidades, que também são entidades públicas. A verdade é que, durante muito tempo, a LAM foi sobrevivendo de subsídios estatais. O Estado injetava tanto dinheiro que, enfim, a situação assim chegou.
É verdade que temos empresas a atuarem nas rotas internacionais e regionais, nomeadamente a Fastjet, a Fly, a South African Fly, a TAG também, temos a Ethiopian, temos a Qatar, temos também a empresa, a Kenya Airways, e creio que a empresa turca, sei que já voltou. Portanto, mas todas elas operam em Moçambique por via de acordos também com a LM. Isso significa que é possível adquirir bilhetes, por exemplo, num caso específico, se a pessoa tentar comprar um bilhete na LM para Luanda, obviamente cabe adquirir esse bilhete na LM, mas há de voar nos aviões da TAG. Codeshare. Exato. Então, o sistema de codeshare é que tem estado a permitir que haja essas operações. Portanto, respondendo assim de forma tão sucinta, a LM, apesar de não ter aquilo que chamamos de monopólio jurídico, em termos práticos, pode-se considerar que há condições para se considerar esse monopólio. É verdade que todas as outras operadoras que aqui vieram não puderam operar em pé de igualdade. Conversava outro dia com um dos gestores de uma dessas empresas que também opera voos domésticos e perguntava por que é que é difícil concorrer com a LM. Ele dizia que nos bilhetes da LM não há pagamento de alguma série de impostos ou outras imposições que o Estado exige, quando esses outros players têm essa obrigatoriedade de pagar. Portanto, a partir daí, significa que poderíamos dizer que há uma concorrência desleal ou desnivelada. Mas, do ponto de vista legal, não há sequer e nem se pode falar de um monopólio. Portanto, existe uma liberdade para as pessoas poderem agir. Agora, é verdade que a LM está em fase de transformações. Eu espero que esta operação que tenha sido feita pelo Estado, com injeção de capital por via de outras entidades, nomeadamente empresas públicas, CFM, HCB e, no caso, outra empresa que não é pública, mas é participada maioritariamente do Estado, estou a falar da Imose, portanto, possa permitir que, enfim, possamos ter uma LM com melhorias ao nível das aeronaves, que possa, enfim, reduzir a questão dos delays que nós temos ao nível da própria empresa e que, enfim, as pessoas possam voar também com comodidade e, portanto, possamos ter menos constrangimentos dos que vemos atualmente. Mas falava aqui desse processo muito polêmico, até juridicamente discutível, né? Como é que as empresas, algumas nessas Assembleias Gerais tinham realizado, o próprio Conselho de Ministros que diz que as empresas vão comprar, mas pronto, a questão que diz é que, bom, tendo sido ultrapassada esta fase, agora é rezar para que, de facto, esta reestruturação anunciada pelo governo, acredita que essa ressurreição também, digamos, esta reestruturação será de vez que vai tirar a LM desta situação calamitosa? Vamos ver. Até aqui, creio que, apesar de estar a voar com um Boeing de cerca de 32 anos, creio que reduziu muito a questão dos cancelamentos, dos atrasos. Há sinais positivos por parte da LM. Vamos ver se efetivamente chegam os benditos novos aviões que todo mundo está à espera e que de facto possamos ter uma companhia aérea de bandeira da qual nós vamos todos nos orgulhar. Qual é a sua visão com relação a isso? É quem acha que, bom, tu falávamos aqui da discussão de podiam entrar novos players, mas chegamos à conclusão de que materialmente é difícil, até porque as pessoas trabalham no órgão regulador, também estiveram na LM, ou vendo do aeroporto, as pessoas estão no aeroporto, são fora. Quer dizer, há ali uma relação muito próxima entre as pessoas que estão nos aeroportos, as pessoas que estão na LM, as pessoas próprios nos institutos de aviação civil, que aqui apontava também a grande dificuldade dos novos players conseguirem, digamos, terem um ambiente favorável, tendo em conta essa história de uma coligação negativa, digamos assim. Qual é a sua visão com relação? A sua visão é de uma LM pública ou uma LM parcialmente privatizada? Qual é a sua visão com relação a isso? Bom, em primeiro lugar é preciso dizer e deixar claro, a LM não é uma empresa pública, porque as empresas públicas juridicamente... É uma SA. Exatamente, as empresas públicas juridicamente, é preciso esclarecer isto. Porque muitas das vezes também há muita imprensa que distorce um pouco e em alguns casos pode ser mesmo por desconhecimento. As empresas públicas são criadas por decreto do Conselho de Ministros. Tem como acionista único o Estado. Não há outro. E, portanto, não são sociedades anónimas. A gente sabe
quem é o acionista único, que é o Estado. E, portanto, os seus estatutos também são aprovados por decreto do Conselho de Ministros e é praticamente o governo que trata do dia a dia dessas empresas. Diferentemente das empresas chamadas sociedades anónimas, apesar de fazerem parte do setor empresarial do Estado, quer as empresas públicas como essas outras SAs, maioritariamente detidas pelo Estado, fazem parte do chamado setor empresarial do Estado. A diferença é que nas SAs, maioritariamente detidas pelo Estado, temos aquilo que se chama Instituto Geral de Participações do Estado, ou chamada a toda poderosa IGEP. Não é? Portanto, essa é que faz a gestão diária, a gestão diária é uma administração própria indicada pela IPG, mas é que faz a supervisão da atuação dessas entidades. Representa o acionista Estado. E aqui existe a possibilidade do Estado não ser o único acionista. Sim. Portanto, temos o caso da LM ou da IMOSE, não é? Que são duas entidades, são sociedades anónimas, não são empresas públicas, são empresas que fazem parte do setor empresarial do Estado, têm o Estado como acionista maioritário, embora no caso da LM tenha havido esta manobra em que a LM o Estado já não é diretamente o maior acionista, mas é por via de outros entes. No caso, controlados pelo Estado, portanto o Estado continua lá, mas elas admitem outros entes, nomeadamente no caso da Vintilam, que é o grupo dos trabalhadores que detém 20% das participações, e no caso da Imose, que até as suas participações foram vendidas por outros entes. A HCB também tem outras cuja aquisição, tem outros acionistas cuja entrada foi feita por via da Bolsa de Valores. Portanto, essa é a questão. No fundo, o Estado deixou, mas não deixou. Agora, relativamente à LM, quando se diz que está ou não criado um ambiente propício, eu creio que, em primeiro lugar, o Estado sempre vai procurar proteger o interesse nacional. Vai proteger sempre a companhia de bandeira. Neste país, em qualquer outro país, o Estado vai proteger a companhia de bandeira. Eu podia dar o exemplo de dois exemplos, de Angola e da África do Sul. No caso até da África do Sul, nós tivemos a South African Airways, que quase foi a bancarrota, pronto, está aí a recuperar, já tem alguns voos mesmo de cariz internacional, mas temos um outro player que é a Airlink, que praticamente tomou o mercado sul-africano. Agora, é diferente, por exemplo, da Angola, que apesar de ter alguns outros players, como a Sonair, que é a companhia aérea criada e detida pela Sonangol, e há tantas outras pequenas, mas a TAG domina quer o mercado regional, a partir de Angola, o mercado nacional. Portanto, há sempre um esforço do Estado em proteger o produto nacional. Portanto, a LM aqui também, me parece que se tem prioridades nos slots, nos principais aeroportos, é um pouco nessa ideia de proteger... É um instrumento de maturação da política do governo, do Estado. Exatamente. O Estado encontra nisso uma forma de proteger o interesse nacional. Portanto, não podemos pensar que o Estado vai injetar fundos numa empresa como a LM para depois pensar que ela vai competir em pé de igualdade. Juridicamente, compete em pé de igualdade, porque qualquer um player pode vir, mas obviamente cai aí alguns benefícios que a LM tem, que outros entes não vão ter, porque se procura proteger, obviamente, o interesse nacional. Pronto, vamos avançar, antes de ir para o intervalo, vamos avançar para o segundo tema desta noite. Uma das questões também que se debate hoje, até por estar em curso uma auscultação nacional em torno da revisão da Lei de Terras, e o debate que volta sempre é essa questão, a questão do DUAT como um instrumento, digamos assim, que pode ser transformado num instrumento financeiro, até para financiar a tal agricultura da qual nós dizemos que é a base de desenvolvimento. Uma questão que queria colocar assim, faz parte daquele do tema, que é a questão se podemos ou não. Pode-se falar, por exemplo, numa futura revisão, o DUAT, por exemplo, poderá ser transmitido ou ser penhorado, digamos assim, ou servir como uma garantia bancária. Qual é a sua visão com relação a essa questão? Bom, é um debate ideológico. É mais uma questão doutrinária, se quisermos, que podia ser usada até em sede do ensaio nas universidades. Tem que ver com a penhorabilidade ou não do direito de uso e aproveitamento de terra. Ou seja, para quem quiser entender isto de forma mais simples, quando nós estamos a falar da penhorabilidade, estamos a falar da possibilidade de alguém poder, em sede do tribunal, levar a que
o direito de uso e aproveitamento de terra que está nas mãos de alguém poder passar para um terceiro, ou seja, exato, poder ser transmitido apenas o doate. Portanto, é verdade que hoje se fala muito da necessidade de usar a terra como um verdadeiro asset para o chamado agribusiness, não é? E não só, há muitas famílias cuja a riqueza única é mesmo a terra. Se nós formos lá nas nossas povoações, em Massinga ou em Umwini, a única riqueza que tem algumas a maior parte, digamos. Exatamente. É mesmo extensões de terra. E, portanto, a gente já sabe que qualquer atividade que quiser ser prestada naquela zona, obviamente tem que ter sempre a aquiescência dessas comunidades. Até porque, quando há projetos de grande envergadura no Estado, sempre a chamada consulta comunitária. Ou seja, há aqui um reconhecimento do chamado direito consuetudinário, em que se reconhece o direito daquelas populações, daquelas comunidades, de terem a terra. É verdade que o princípio constitucional e o princípio legal também é o da propriedade estatal da terra. Portanto, temos outros países em que a terra pode ser vendida, a África do Sul, por exemplo, a terra pode ter propriedade privada, mas no nosso caso, visando salvaguardar os interesses do Estado, da independência e uma série da revolução, uma série de jargões que são usados para justificar isso. A verdade é que a terra é propriedade do Estado, não é? Ponto final. E também a Constituição e a lei já dizem que a terra não pode, de qualquer modo, ser alienada, penhorada, de qualquer outra forma. Agora, há um artifício que foi usado e que tem sido usado muito no nosso sistema, que é o chamado direito de uso e aproveitamento de terra. Muita gente pergunta, muitos estrangeiros, quando vêm para investir em Moçambique, perguntam-se o que é isto de direito de uso e aproveitamento de terra, mas tanto, a gente sempre tem que explicar que não, é um artifício que o Estado usou para não violentar, de certo modo, algumas comunidades que têm na terra a única fonte de sustento, não é? Mas também, como existe o regime da propriedade estatal da terra, então faz aquilo que é permitir que os particulares, durante um certo período de tempo, não é, possam usufruir apenas do direito daquela terra, portanto, de usar aquela terra para vários fins. E, portanto, a questão que colocamos é, sendo certo que a terra não pode ser vendida, não pode ser alienada de qualquer outro modo, não pode ser penhorada, o que dizer relativamente ao direito de uso e aproveitamento de terra? Portanto, este é o debate fundamental desta matéria que nós colocamos hoje. Portanto, quais seriam, a meu ver, em termos de proposta, em termos de visão, o que eu poderia defender em termos de penhorabilidade, se podemos ou não penhorar uma determinada parcela de terra? Até porque, como se disse, apesar de haver esta a indicação de ser uma propriedade estatal, mas hoje há uma verdadeira venda da terra. Claramente. Nós temos vários anúncios. Significa que hoje a terra tem um certo valor. Eu não vou achar que uma parcela de terra que está, por exemplo, na Jules Nyerere vai ter o mesmo valor que uma parcela de terra que está na zona de Jorge Dimitrov. Obviamente que aquela que estiver na zona da Jules Nyerere terá um outro valor. Significa que existem mecanismos para poder mensurar o valor da terra. Então, agora a questão que temos que dizer é, se nós temos como valorar a terra, por que o direito sobre ela não pode ser objeto de penhora? Por que nós não achamos que isto é um bem econômico capaz de poder resolver os problemas que um determinado credor tem por não ver o seu crédito satisfeito? Portanto, essa é a questão. Agora, o ponto é, primeiro, olhar se da penhorabilidade deste direito vai ou não se atropelar aquilo que chama de interesse público. Eu creio que é importante defender-se essa possibilidade de penhorabilidade, entretanto, com uma limitante. Sempre que estiver em causa o interesse público, aí não podemos permitir a penhorabilidade, atenção, do doate. Agora, um outro debate que surge é se o doate é algo temporário, não é? Que dizer-se de alguém que penhorou um determinado direito e sabe que, enfim, este direito a ter duração de por aí, pelo menos 30 anos, e a questão considera-se da seguinte forma: a contagem dos prazos começa da data em que o primeiro adquirente teve o doate ou a partir da data em que o novo adquirente teve o doate. Esse é um debate também
que pode ser levantado em sede dessas discussões. Mas a verdade é que, para além dessa questão do interesse público, é preciso também olhar para aquilo que chama-se destino original. Ou seja, tem que haver uma limitação no sentido de dizer-se, se determinada parcela de terra em relação à qual alguém tem um doate, significa que eu não posso penhorar aquele doate se, após a penhora, usar-se o doate para fins, por exemplo, diferentes daqueles que está usado. Alguém que está a usar para a agricultura, usar amanhã para questões ligadas à indústria. Portanto, esse tipo de limitação tem que existir. E depois, a questão também que pode ser levantada é, fim do período dos 30 anos, quer considerando a começar da data em que o anterior adquirente tinha ou do novo, qual será o destino a dar a esse doate. Portanto, outro aspecto que creio que podia ser chamado aqui a debate é a questão da impenhorabilidade do doate daquelas comunidades que já o têm, que são considerados nativa e que usam aquilo para a sua atividade essencial de sobrevivência. Portanto, este é uma das limitantes. Agora, há aí mais dois aspectos que acho que podia ser objeto de discussão. O primeiro dos quais é, se nós sabemos que determinada parcela de terra foi adquirida, foi adstrita a alguém, pelo menos do ponto de vista do direito de uso e aproveitamento de terra, há obviamente um certo registro que é feito, que é possível registrar ao nível da Conservatória de Registro Predial, também ao nível dos Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro, é possível proceder a seu registro. A questão é, se por exemplo o juiz quisesse executar esta penhora, teria que passar primeiro ao nível dos Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro para ver se existe ou não compatibilidade daquela parcela com outros planos de terra que existem, ou se está a salvaguardar as políticas agrárias ou ambientais, ou se uma série de situações estão ali salvaguardadas para essa questão. A verdade é que, quer se aceite ou não esta penhora, mas sendo aceito primeiro, há de levar uma certa demora, porque seria necessário obter esse assentimento dos serviços provinciais, dos serviços provinciais de geografia e cadastro. Depois, poderia haver uma rejeição ao nível do próprio serviços provinciais. Terceiro, podia-se levar a que determinado indivíduo fosse penhorar o doate sobre determinada parcela que não tem tanto valor como teria anteriormente. E o outro aspecto é essa questão relativa à limitação desse direito. E só mesmo para finalizar, nós temos experiência de alguns processos em que alguns tribunais determinaram o arresto de algumas parcelas de terra que tinham sido atribuídas às pessoas nos termos do direito de uso ou aproveitamento de terra. Portanto, este é mais um debate. Era essa questão que eu queria colocar, a questão do arresto de parcelas de terra. Vamos ver, arrestado pelo tribunal. O texto arrestar é o doate ou são as infraestruturas? A partir da altura em que um tribunal permite arrestar, porque o arresto, em termos práticos, não está muito longe de uma penhora. Sim. Embora o arresto seja de caráter provisório, ou seja, para salvaguardar alguns direitos. A partir da altura que alguns tribunais começam a entender que é possível arrestar, eles chamam parcelas de terra, que eu acho errado, porque a lei, a Constituição assim o prevê, provavelmente seja o doate. E se a partir da altura que existem tribunais que tomam essas decisões, creio que, do ponto de vista não só doutrinário, mas também do ponto de vista legal, temos que começar a pensar nessa possibilidade de também ser por via da penhora em processos cíveis. E, portanto, a partir daí, poder-se dizer que, no caso dos arrestos feitos, é no interesse do Estado. É o Estado que é titular da terra, não é? Obviamente também é titular do respectivo doate, que o faz e retorna para o seu domínio. A verdade é que, se existe essa possibilidade, não é? Nada obsta que amanhã devamos permitir que haja uma verdadeira penhora deste direito. Exato. Este é um tema do festival que eu acho que merece voltarmos com mais profundidade também em outros programas, porque há muitas nuances aqui que se colocam, mesmo essa questão que nós temos estado a ver, em que, aqui principalmente nas Júlias Nyerere, em que simplesmente, alegadamente, estão aqui
a vender, digamos, benfeitorias, mas aquilo é uma baraquinha que está ali, é uma ruína, muitas vezes. Então, no fundo, é uma forma de contornar a própria lei. Não, é assim, o prédio rústico... É uma fraude da lei. E a lei também determina que, nos casos em que o prédio rústico, ou seja, que o terreno é mais valioso que a infraestrutura que ali está, não pode-se considerar a venda de infraestrutura. É de facto uma fraude da lei. Mas é o que tem estado a acontecer. É o que tem estado a acontecer. Portanto, nós temos que olhar exatamente para isso, porque em termos práticos, as leis servem para salvaguardar interesses da comunidade. E hoje é prática a venda da terra, embora diga-se isso entre aspas, mas, portanto, o Estado tem que passar seriamente a legislar, a tomarem atenção a este aspecto. A possibilidade ou não de entre privados houver, por via da intervenção do Estado, obviamente, a transmissão do doado por via da mera penhora e não de outra forma. Por exemplo, olhando para aqui na cidade de Maputo, essas zonas de triunfo, se alguém não estava ligado aos políticos, que comprou mesmo, não há outra forma de ultrapassar. Nós temos altos dirigentes do Estado, quer ligados ao Executivo, ao Judiciário, ao Legislativo, que fazem verdadeiras transações. Portanto, nós estamos aqui a enganar-nos a dizer uma coisa, mas que, em termos práticos, as pessoas que produzem essas leis fazem uma verdadeira compra da terra. E é quem tem o dever de punir situações de venda da terra, que está criminalizado. Estou a falar dos juízes e dos procuradores, também estão embrenhados nesse tipo de negócio. Se eu for dizer que o município pensa um doado para o triunfo, dificilmente o município vai me atribuir, mas todos os dias estão a ver há construções novas naquela zona. Sempre há construções novas e a gente se pergunta de onde é que vem. Quer dizer, há sempre terrenos. Há sempre terreno ou há sempre um nativo. Não é qualquer pessoa que consegue. Portanto, há aqui que repensar. Não, esse é o tema que temos que voltar, porque se formos a ver, a juventude praticamente, a classe média, está a ser expulsa da cidade. Quer dizer, então mesmo Lama Camelos, Boquiços, porque de fato aqui na cidade há novos players, digamos, poderosos que conseguem ter acesso. Então, nós vamos neste momento obter um intervalo, voltamos já de seguida para fechar o nosso terceiro tema desta noite. Até já. Boa noite, estamos de volta para a segunda e última parte do programa Linha da Frente aqui na MBC TV. Alexandre Chivalo, o nosso comentador residente para esta rubrica. Doutor Alexandre, neste segundo bloco mesmo, quero voltar a discutir a questão da transformação do Conselho Constitucional num verdadeiro tribunal. É na sequência da nomeação da juventude ou acha que há uma demanda mesmo que o país já exige que este Conselho seja transformado num tribunal? Bom, eu creio que pode ser até pela nomeação, se há uma nomeação da juventude, significa que queremos emprestar outra energia a este órgão, mas como disse, nos atuais moldes seria desperdiçar energia e capacidade da juventude. Mas o debate sobre a transformação não do Tribunal Constitucional é tão antigo, tem pelo menos 20 anos, em que na última tentativa parece-me, ouvindo os titulares do próprio Conselho Constitucional, dizer que houve um certo veto ao nível do Tribunal Supremo, porque entendeu-se que criando um Tribunal Constitucional, ou seja, transformando o Conselho Constitucional em Tribunal Constitucional, poderíamos criar uma entidade que fosse ou seja, sindicar a atividade do próprio Tribunal Supremo. Porque mudava para ser o órgão mais alto, digamos. Mais alto da hierarquia dos tribunais. Portanto, a partir da altura em que alguém entendesse que uma decisão, por exemplo, do Tribunal Supremo estivesse inquinada do vício de inconstitucionalidade, poderia ir em sede do Conselho Constitucional. Nós temos exemplos da África do Sul, exemplos da Angola, de Portugal, também, Cabo Verde e do Brasil, em que o Tribunal Constitucional aparece a sindicar decisões dos tribunais superiores. Portanto, creio que é um pouco aqui dos egos que existem, que nós temos, e é em parte compreensível. Pode não ser tão defensável, mas é compreensível pelas razões que eu um pouco mais à frente vou... Em Angola há um problema desse. Parece que o Tribunal Supremo tomou uma decisão, o Tribunal Constitucional anulou a decisão, mas o Tribunal Supremo não cumpre a decisão. Quem conhece o tribunal, o sistema em Angola, poderíamos dizer que o presidente João Lourenço quase que militarizou
as instituições da justiça. São generais, são generais. O procurador-geral é um general. Sim. O presidente do Tribunal Supremo é um general. Portanto, temos ali... Mesmo juízes, tem muitos A juízes. maior parte dos juízes, Sim, procuradores gerais, no Tribunal de Contas, idem, tem muitos juízes que são generais. Imagina uma decisão que é tomada no Tribunal Constitucional para ser obedecida por um militar que está no Tribunal Supremo. Às vezes não é fácil. Pode parecer uma coisa simples, mas não é fácil. Portanto, a partir daí nós vamos encontrar alguns exemplos, como de Angola, que de facto há algumas diatribes entre o poder do Tribunal Supremo e o do Tribunal Constitucional. A verdade é que transformar o Conselho Constitucional em Tribunal Constitucional não é uma mera transformação de designação. De letras. É muito mais do que isso. Como disse, nós temos alguns exemplos de tribunais constitucionais típicos. Fizemos referência a África do Sul, Brasil, Angola, Cabo Verde, Portugal, em que os tribunais constitucionais são órgãos judiciais especializados com competências claras e autonomia reforçada. Portanto, está aí claro relativamente a isso. Agora, por que é que seria importante transformar o Conselho Constitucional em Tribunal Constitucional? Em primeiro lugar, iria garantir maior independência face a pressões políticas. Portanto, os juízes hoje são nomeados, quer queiramos, quer não, por via de critérios políticos. A maior parte dos juízes que estão no Conselho Constitucional hoje tem proveniência política. Nós sabemos, por exemplo, que António Boene foi indicado pela Frelimo. Sabemos que Albino Nhacassa foi indicado pela Renamo, por exemplo. Tirando outros que são nomeados, são indicados pelo Presidente da República. E, portanto, a partir daí, sabemos que o Presidente da República é o Presidente da Frelimo. Todo mundo sabe que é por aí. Poderíamos falar dos juízes que vêm por via do Conselho Superior da Magistratura Judicial, mas há sempre aquela ideia de que os juízes, todo o sistema está capturado pelo Partido Frelimo. Portanto, existe essa percepção, sendo verdadeira ou não, existe essa percepção. Eu creio que, a partir da altura que nós temos uns juízes nomeados ou indicados de outro modo, portanto, poderemos ter um reforço da independência. Mas no Brasil tem esse problema, doutor Chival. No Brasil também tem esse problema. Também é uma ideia de que o STF funciona ali na base de quem está no poder. Antes, quando o Bolsonaro estava no poder, os Lula estavam todos presos. Agora que o Lula está no poder, são os Bolsonaro que já estão a ser caçados pela justiça. Eu creio que o exemplo sul-africano pode nos ajudar um pouco, porque o exemplo sul-africano, cabo-verdiano, mesmo em Portugal, apesar de também ser de nomeação política, mas os casos notáveis são os do Brasil e de Angola, que têm os problemas que são levantados em Moçambique. Portanto, quando há mudança de um ciclo, e no caso desses países em que, sobretudo no Brasil, em que há mudança de um partido, aí já há uma verdadeira alternância partidária, é diferente. Portanto, poderemos ter essa... Mas nos Estados Unidos discutia-se agora que os juízes do Trump são de direita. Exatamente. Sim. Existe esse problema. Até porque depois, em função até do que falamos no programa passado, em que era bom que nós tivéssemos juízes que tivessem algum traquejo ao nível da magistratura. Portanto, termos juízes profissionais. Juízes profissionais. Sim. Hoje não temos, a maior parte dos juízes que estão no tribunal, no Conselho Constitucional, não são juízes profissionais. E, portanto, a partir daí, há esta questão. Por outro lado, também iria permitir que as decisões serão mais vinculativas e respeitadas. Portanto, a partir desta credibilização institucional que existe, em que há pouca interferência política, creio que poderíamos ter. Nós tivemos exemplos em que o Conselho Constitucional tomou uma determinada decisão, vou-me referir no caso da declaração de inconstitucionalidade dos créditos concedidos às empresas Yamatum, Mama e Proíndicos, mas o Estado moçambicano, o governo, continua a pagar aquilo que eram as dívidas que tinha relativamente ao empréstimo de Yamatum. Aquilo era inconstitucional. O Conselho Constitucional diz que é inconstitucional e já se diz que quando as decisões judiciais são de cumprimento obrigatório. É irrecorrível. No caso vertendo com o Conselho Constitucional, quem executasse quem desobedecesse aquele acordo devia estar a contas com a justiça. A contas com a justiça, mas durante anos e anos passou-se por uma verdadeira impunidade. Pagou-se. Está aqui um exemplo. Mas tinha um acordo. E continuam a pagar-se, mesmo com um acordo que sabemos que tem força vinculativa. Mas essa força vinculativa vê-se como ela é. Depois, também iria permitir harmonizar a atuação de Moçambique com os padrões internacionais. Falaram referência desses países já que nós vimos. Mas também iria permitir que o Conselho Constitucional ou o Tribunal Constitucional pudesse ter capacidade para resolver litígios complexos. Primeiro seria a possibilidade de dirimir conflitos de competências, por exemplo, entre o Presidente, o Parlamento e o Governo,
Conselho Constitucional teria essa competência, o Presidente, ou melhor, o Tribunal Constitucional teria essa competência. Segundo, ter um pouco mais de espaço para dirimir os chamados conflitos eleitorais. Mais do que isso, iria permitir um avanço na proteção dos direitos fundamentais. É aquilo que nós fazíamos referência antes. A possibilidade de, ou um juiz, e hoje existe, o juiz pode diretamente requerer a verificação da constitucionalidade de uma determinada norma que está a ser apresentada, mas não só, os particulares poderem levantar a questão da constitucionalidade de uma norma que está a ser aplicada num processo num tribunal comum, ou mesmo no tribunal administrativo, se quisesse. Portanto, daria essa possibilidade. Vai daí que existe essa diatriba hoje entre o Tribunal Supremo e o Conselho Constitucional, quando houve essa tentativa de transação. Acho que provavelmente vem o seu ego um pouco beliscado a partir da altura que é possível, enfim, um ou outro ente tomar uma decisão diferente daquela que o Tribunal Supremo tomou. Sabemos que hoje o Tribunal Supremo, quando toma determinadas decisões, entende que essas decisões são recorríveis sobre o plenário do Tribunal Supremo. Mas, sendo tomada uma decisão dessa natureza, existiria espaço para o Tribunal Constitucional poder tratar da questão relativa à inconstitucionalidade ou não das normas que eventualmente pudessem estar aí ligadas. Portanto, eu creio que outro aspecto ia permitir que nós tivéssemos, por via disso tudo, os verdadeiros ganhos institucionais e democráticos, não é? A partir da altura em que podia julgar o Tribunal Constitucional ações diretas de inconstitucionalidade com maior eficácia. Hoje em dia temos uma verdadeira barreira de acesso ao Conselho Constitucional. Primeiro tem que ser só ou o Presidente da República, a Assembleia da República pode fazê-lo, um conjunto de 2.000 cidadãos. Portanto, há indivíduos que não estão ligados a nenhumas outras pessoas, ou é um assunto que interessa especificamente àquele cidadão, portanto, ter que reunir mais cerca de 2.000 assinaturas para isso. O acesso é muito difícil. É limitado. O outro aspecto que creio que podia permitir é fiscalizar omissões legislativas, ou seja, permitir que o Tribunal Constitucional pudesse dizer que numa determinada matéria há uma verdadeira inconstitucionalidade por omissão, ou seja, o órgão competente para legislar num determinado sentido não legislou. Portanto, a partir de uma determinação do Tribunal Constitucional, este órgão poder, enfim, legislar sobre essa matéria. Imaginemos que, por exemplo, sobre proteção das crianças, há uma determinada matéria que o Tribunal Constitucional entende que a Assembleia da República não legislou, poder, por via de uma decisão, instar a Assembleia da República a poder decidir. Portanto, eu creio que a partir daí ia permitir cada vez mais legitimidade e transparência através de juízes especializados, processos públicos e deliberações transparentes, garantir também maior estabilidade jurídica e, finalmente, garantir o chamado alinhamento com os ditames internacionais. Obviamente que isso teria riscos, íamos que iniciar com um processo que seria, do ponto de vista financeiro, custoso, mas eu creio que estes pequenos aspectos que fiz referência poderiam permitir não só transformar o nome, mas transformar competências específicas do Conselho Constitucional para um verdadeiro Tribunal Constitucional. Dr. Chival, acho que hoje o debate foi longo e acabamos aqui. Espero que essas matérias não se esgotem, até porque temos essa comissão do diálogo. Vamos ao nível, do ponto de vista daquilo que são as questões que nós tratamos aqui, que tem a ver com questões jurídicas, qual é o alinhamento que se pretende, porque essa questão do Tribunal Constitucional creio que faz parte daquilo que é a demanda da atualidade, incluindo a questão dos órgãos eleitorais e por aí adiante. Portanto, nós continuaremos a acompanhar essas matérias aqui. E para si, caro telespectador, que nos acompanhou ao longo deste debate, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos na próxima quarta-feira, sempre nesta forma de fazer análise, sempre com alguém que sabe e faz com conhecimento de causa. Boa noite, até a próxima.